Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Ketu na casa 11. Ketu é o planeta da renúncia, ele é conhecido na astrologia ocidental como o nó do sul da lua. Ele é o ponto mais espiritual do horóscopo inteiro, mais até mesmo do que Júpiter. Representa onde as coisas vão se dissipar em um plano mais espiritual, onde nós vamos ver Deus. É o nosso passado remoto, é onde a gente dedicou atenção numa última encarnação, mas temos uma sensação de que nessa encarnação alguma coisa está faltando. Representa iniciação espiritual, ascetas, falência material, infecções de todos os tipos, como vírus e bactérias. A casa 11 é conhecida como a casa das grandes ambições materiais, a casa dos sonhos, não tanto os sonhos vistos pela casa 12 quando nós vamos dormir à noite, mas mais os nossos sonhos de consumo. Também é a casa dos amigos. Então, caso você tenha Ketu na casa 11, vai estar representado dessa maneira pelo meu horóscopo. Você conta 11 casas a partir do ascendente. Se você tiver Ketu dentro desta caixinha, você o tem na casa 11. E é importante também você buscar a posição da Lua no seu horóscopo. Vamos supor que você tenha a Lua aqui. Não aqui, né? Porque aqui vai ficar na mesma casa. Vamos supor que você tenha a Lua aqui. Se Ketu estiver a 11 casas de distância da Lua, ele funciona como um Ketu de casa 11 pela perspectiva do Chandra Lagna. E qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o Ketu, pela perspectiva do ascendente, ele representa o que você vai sentir uma obsessão por se desconectar a nível físico. E já o Ketu de casa 11, pela perspectiva da Lua, representa o que você vai ter uma obsessão por se separar a nível psicológico. Então, cheque os dois, porque ambos são muito reveladores. E quem são esses caras? Isso indica que, numa última encarnação, você deu bastante atenção a fazer grupos de amizades, associações e prezar por uma aceitação social. Representa também que você teve grandes ganhos materiais, que você vem de uma encarnação passada de muita conquista material, de muita riqueza material. E nessa encarnação você vai ser bom nisso. Então, você pode fazer muito bem financeiramente desde muito cedo na vida. Você pode ter condições financeiras suficientes para realizar todos os seus sonhos. Então, essa pessoa pode passar por uma boa parte da vida dela satisfazendo desejos pessoais, e quando ela satisfaz um, ela vai para o próximo desejo
satisfaz esse próximo desejo, aí depois outro, e depois mais outro, mas alguma coisa está faltando. É comum vocês com essa posição vierem de uma família com muitas pessoas. Ou de você ser o irmão mais novo, o caçula, ou de você ser um filho do meio. E tem vários outros irmãos, primos que vieram antes de você e você não teve, não te destinaram muita atenção. Principalmente em relação à sua criatividade e à sua excentricidade. As pessoas tendiam a te colocar como dentro de um pacote com todas as outras, com todos os outros irmãos. Então, normalmente, essas pessoas aqui, elas podem ter uma sensação de que a personalidade delas está se mesclando com a do irmão mais velho, das outras pessoas, e eventualmente elas sentem uma necessidade de se distanciar dessas pessoas. Mas não necessariamente num sentido físico, pode também ser, mas você está numa encarnação em que você deve buscar a sua criatividade e a sua voz, o seu palco, o show de um homem só, porque Rahu está apontando para a casa 5, indicando que a alma está atrás de ganhar a expressão pessoal. Esse eixo kármico, ele pode ser muito comum em pessoas que são naturalmente famosas. Vocês podem ser reconhecidos em todos os lugares que vocês passam. Isso é uma coisa que vocês têm uma espécie de naturalidade. Porque Ketu, ele é um planeta sem cabeça, que não tem mais razão para analisar as coisas e só a energia do coração. Então, você não tem preconceito com nada, nem ninguém. Você pode andar em qualquer grupo social e conseguir interagir sem nenhuma limitação. Mas você tende a se inclinar mais para grupos marginalizados ou grupos de pessoas que são rejeitadas pela sociedade mais elitizada. E isso é comum com os amigos ou as amizades. Essas pessoas, elas podem ter muitas amizades com amigos que têm problemas com drogas, amigos que têm depressão ou que têm pensamentos suicidas, que têm visões políticas e sociais que são controvertidas ou que são subversivos. E a verdade é que você se relaciona em núcleos de amizades com pessoas que precisam de ajuda e essas pessoas podem tentar drenar você. Então, você vai ter que desenvolver muito critério e discernimento em relação às pessoas com quem você resolve estender as suas mãos. Porque se você estender para todo mundo, as pessoas podem tentar sugar a sua energia, tentar sugar o seu dinheiro, tentar sugar a sua boa vontade. Essas pessoas podem ser, com essa posição de Ketu, extremamente humanitárias.
Elas podem ter uma boa noção de democracia e justiça. Eu também vejo essa mesma situação com Ketu na casa 7, porque é a casa da justiça, mas o Ketu na casa 11 é mais um senso ilimitado de democracia. Então, é comum em horóscopos de políticos essa posição, ou de celebridades que são famosas por alguma coisa, seja pelo cinema, por artes ou mesmo astrólogos, né? Porque a obsessão dela está na 5ª casa, e a casa 5 é a sua capacidade de prever o futuro. E é a casa da astrologia védica, então essas pessoas podem ser obcecadas por astrologia védica, por astrologia, por espiritualidade e por seguir um caminho espiritual, quando elas resolvem se espiritualizar. Mas num nível mais rajásico, pode acontecer de o artista, com Ketu na casa 11, ele criar algo e no momento em que ele recebe a aceitação e o aplauso de todas as pessoas, ele se rebela contra a aceitação, porque Rahu ele vai querer criar algo artístico que seja subversivo e que possa desafiar a aceitação social, mas às vezes a pessoa pode, muito da arte dela, ser motivada por isso, apenas por mostrar o ego e se rebelar. Mas numa segunda parte da vida, essas pessoas podem criar alguma coisa que realmente possa equilibrar esse eixo kármico, de não criar alguma coisa para chocar a sociedade, mas sim que possa servir a sociedade. Você pode encontrar uma maneira muito excêntrica de fazer dinheiro. Então, normalmente essas pessoas, elas não têm nenhum limite com a maneira que elas fazem dinheiro. Elas podem, se você der uma empresa para elas, elas vão conseguir fazer dinheiro. Se você der uma loja de roupas para elas, elas vão fazer dinheiro. Se você der um restaurante para elas, elas vão fazer dinheiro. Mas vocês não têm apego com o dinheiro. Vocês só querem a criatividade, as crianças e os filhos. Essas pessoas podem ser obcecadas pela maternidade ou a paternidade. Filhos excêntricos podem ter alguma coisa que atrapalha ter filhos, então vocês podem adotar crianças ou mesmo eleger alguma coisa, algum canal criativo como sendo a sua criança, como por exemplo um canal no YouTube ou um álbum, uma carreira, e as pessoas de fora perguntam, você tem filhos? Aí responder, não tenho filhos, mas a minha carreira é minha criança, ou o meu álbum é minha criança, ou o meu YouTube é minha criança, mas elas tendem a ser mais felizes quando elas têm algo que ela possa dizer que aquilo ela pariu, que foi alguma criação do coração. Mas com Ketu na casa 11, você tende a gravitar mais para ganhos financeiros na área de cura ou na área esotérica, como por exemplo um místico ou um terapeuta que ganha dinheiro com assuntos ketuvianos. O irmão mais velho pode ser uma pessoa que precisa de ajuda, ou pode haver uma perda de um irmão mais velho. Essas pessoas, elas podem sentir que não estão na mesma página com o irmão ou a irmã mais velha. Vocês podem sentir que não
se encaixam, ou melhor, que vocês não conseguem encaixar os seus tios e tias paternos na sua vida, porque a casa 3 ela representa irmãos e irmãs, e a casa 9 é o pai, então a terceira da nona fica sendo a casa 11, então fica sendo os irmãos e irmãs da parte do pai, e então você pode sentir que os seus tios são marginalizados, são pessoas que precisam de ajuda, que tentam drenar, assim como o irmão. Pode acontecer também de antigos coleguinhas de classe, e existe esse lance de reunir todas as pessoas da classe depois de muitos anos em que a escola já acabou. Então, uma pessoa com Ketu na casa 11, ela não tem interesse em olhar para isso, porque Ketu é onde a gente olha para baixo. E é interessante que esse eixo kármico pode fazer de você uma pessoa extremamente solitária, a não ser que haja coisas em casas, planetas pessoais em casas Kama, que são as casas do desejo, casas do elemento ar. Porque Ketu envia um aspecto de trígono para a casa 7 e a casa 3. Então, você sente que precisa se desapegar de relacionamentos, ou que o seu parceiro ou parceira é uma pessoa que drena a sua energia, é uma pessoa que precisa de ajuda, ou um irmão mais novo, porque a casa 3 representa irmãos mais novos e também desejos do ego. Então, ocorre um fenômeno com esse eixo kármico de, na primeira parte, você querer satisfazer muito os seus desejos materiais, e na segunda parte da vida você se desconectar completamente disso e se vincular completamente com estudos ou com educação, porque a pessoa tem ambições rahuvianas em relação a tudo que diz respeito à educação e ao mundo infanto-juvenil. Então, normalmente você pode ter poucos amigos, de fato. Pode ser uma pessoa que é muito famosa, mas que tem poucos amigos que são realmente de confiança, que são realmente confidentes. E os poucos amigos que você tem devem necessariamente ser espiritualizados, porque Ketu representa espiritualidade. E, em última instância, você vai ver Deus nos amigos. Você vai ver Deus na humanidade, no consciente coletivo. O que é uma coisa linda, porque você tem uma enorme capacidade de perdoar e tolerar as excentricidades da humanidade ou de grupos sociais, mas quando te chamam para levantar bandeira em relação a alguma causa social controversa, você foge disso. Se te chamarem para um partido político, é uma coisa que você foge, porque a sua obsessão é justamente ter o seu palco, a sua criatividade, a sua própria voz. Você deve tomar cuidado, por outro lado, com qualquer ataque fantasma em relação à região anatômica da casa 11. E essa casa representa os tornozelos, a pele, o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, normalmente, quando a pessoa tem Ketu na casa 11, ela pode ter alguma dor crônica nos tornozelos
ou durante um dasha de Ketu, ela pode sentir essa parte mais dolorida. Pode haver inclusive uma marca de nascença nessa região dos tornozelos, uma pinta. Você pode ter problemas nervosos, como por exemplo tremor congênito, algum problema no sistema nervoso e precisar tomar remédio, e deve tomar cuidado para você não negligenciar a sua pele com Ketu na casa 11. É comum essas pessoas elas quererem ficar na companhia de pessoas que são, na verdade, fãs. Então, se você já ouviu falar naquele dito de que eu não preciso de amigos, e sim de fãs. Então, esse dito se aplica muito a esse eixo kármico, porque essas pessoas elas podem ter muitas pessoas ao redor dela, mas ela não necessariamente tem um interesse de conectar com profundidade com elas, mas mais de passar como um ermitão pela a sociedade, e as pessoas que retêm, que ela retiver, serão as pessoas que aplaudem ela pelo trabalho de palco, pelo trabalho de câmera, o trabalho político que ela faz. Na casa 5, isso é uma coisa que deixa elas confortáveis. Então, assim, se você cobrar muito de amizades ou da presença física de uma pessoa com Ketu na casa 11, essas pessoas podem ficar muito infelizes e querer se desvincular. Pode haver também um certo desligamento de programas de ecologia, meio ambiente, porque a casa 11 representa essas coisas. E por outro lado, quando você faz muito dinheiro, se a pontuação da sua casa 11 pelo Ashtaka Varga estiver alta, indica que você pode fazer muito dinheiro e às vezes você não tem nenhum apego com o dinheiro, você doa tudo para instituições de caridade, que tem a ver inclusive com o universo infantil, como orfanatos ou para a arte. São pessoas que podem destinar todo o dinheiro delas para o cinema, para a fotografia, para a câmera, até mesmo tecnologia. São pessoas que não têm apegos com tecnologias ou revoluções tecnológicas de ponta, porque para elas a tecnologia deve servir única e exclusivamente para a saúde de crianças ou mesmo para o sucesso na área das artes, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre Ketu na casa 11. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo na tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia, esteja ligado e como sempre nos vemos na próxima. Obrigado!